convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Então Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Podem ficar sentados.
Meus amados irmãos e irmãs, o tempo do Natal se completou. A encarnação e depois da Páscoa é o momento mais fundamental da vida de fé, se completa na história da igreja, da nossa vida. Eu digo sempre que o Espírito, ou no Espírito não há coincidência, a providência, e aquilo que o Espírito exerce, aquilo que o Espírito faz em nome de Deus na nossa vida, não é um vai e volta, um bate e volta como se tivesse feito algo incompleto, e não profundo, e voltasse uma segunda, uma terceira, ou quantas vezes fossem necessárias, para novamente fazer aquilo que talvez pudesse ter feito errado. Não. O Espírito de Deus é perfeitíssimo. Ele age na sua perfeição, cobrando de nós a liberdade. Eu digo isso para que nós possamos tomar consciência de que a ação do Natal, a encarnação do Verbo, não foi, nem será para nós um evento passageiro, como se muda folhinha, página de folhinha. Não. Mas como ato que é sagrado. Pois bem, essa graça que já atua em nós, por meio do Espírito Santo, agora toma corpo. Precisamos então recuperar a aliança de Deus conosco. Se nós quisermos dar outro nome, vamos falar de projeto, de sonho, de desejo. Qual é a vontade de Deus para nós? E a vontade de Deus para nós é uma: nos tornar um povo, e não qualquer povo, o seu povo, o seu bem-querer. Essa é a aliança de Deus. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E essa aliança de Deus, ela não é passageira, nem nunca será. É assim que Deus nos vê, como o seu povo, e um povo querido. Diz o Salmo, contando desse momento para nós, fazendo uma revisão para nós, que foi no lugar de solidão desoladora que o Senhor nos encontrou. E ali nos amou, nos purificou, nos deu o banho da regeneração, nos elegeu, nos fez um povo novo. É assim que Deus nos vê. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos recobrar também a visão que Deus tem de nós. Porque a dificuldade não é de Deus, é nossa. Nós precisamos saber como Deus nos vê. Nós precisamos sentir como Deus nos ama. São Paulo já disse isso, que o nosso conhecimento é limitado. É por isso que só podemos dizer que somos igreja de Deus, que só podemos ser o povo de Deus, se Ele nos prepara por meio do seu Espírito. É o Espírito de Deus que nos faz tomar consciência da realidade que somos. Aqui está a nossa realidade. Somos o povo de Deus. Esse povo de Deus, os eleitos de Deus, Deus não quer simplesmente fazer um passeio. Deus não quer brincar conosco como se nós fôssemos uma marionete qualquer de Deus. Deus quer nos elevar à categoria que Ele pensou e nos criou, como seus prediletos e seus amados. E é preciso então agora recuperar a dignidade. Só pode se fazer isso com uma única ação. Ação esta que foi quebrada uma vez. Que o homem pensou que tinha conseguido destruir a ação de Deus. Mas não. Estamos falando não da aliança mais de Deus conosco, mas a nossa aliança com Deus. Estamos falando dessa relação. Vamos dar o nome então de casamento. Essa é a relação de Deus. Por isso é necessário que possamos compreender esse momento, esse início do tempo comum, que só poderia e não poderia ser diferente
recobrando a história da salvação para nós. Aqui não se trata de um casamento de um homem e de uma mulher, até que o nosso casamento, atenção, quem já foi casado, quem pretende se casar, quem tem desejo no coração de se casar, a nossa ousadia, a ousadia de um homem e de uma mulher, de quererem se dar em casamento, é para mergulhar nessa ação de Deus, e não outra coisa. É para viver a realidade dessa relação sagrada de hoje. Por isso, que o olhar de Deus para nós, não se assuste, porque esse é um olhar dos mais belos. O olhar de Deus para nós é como um homem apaixonado que olha para a sua bem-amada. É assim. Não é à toa que o profeta Isaías diz que assim como a noiva é a alegria do seu esposo, assim somos nós para Deus. E aqui vamos realmente tomar essa figura para nós. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a amada dele. Atenção para esse processo que nós temos que, eu vou começar porque vamos falar do tempo comum, mas algo que já deve estar dentro de nós. A consciência de que Deus nos fez o seu povo, e esse povo tem nome. Esse povo se chama Igreja Católica. E eu não posso em momento nenhum me imputar de que eu sou isso. Eu tenho que me orgulhar de ser a igreja de Nosso Senhor. E ser igreja de Nosso Senhor não é um ambiente que vai então acalentar os meus sentimentos. Não é pelo sentimento que se é igreja. Até porque muitos que foram pelo sentimento já não mais estão nela. Então eu não sou igreja pelo sentimento, eu não sou igreja por conta da minha doença, eu não sou igreja pela minha falta de dinheiro no bolso, eu não sou igreja por conta dos meus problemas afetivos, eu sou igreja porque o Espírito me mergulhou nisso. É assim que você tem que ser. Se não for assim, amanhã nós podemos ser infiéis a esse Espírito. Nós não queremos. Católico, presta atenção. O Senhor agora está nos dando uma dignidade que pode te assustar, mas se alegre com ele. Humanamente a gente estranha. Humanamente vai ter um monte de contradição. Mas ele diz lá na carta aos Efésios, que Deus amou tanto essa esposa que deu a vida dela. Sabe qual é a característica da Igreja Católica? Tem umas coisas que mais me incomodam. É às vezes ter que convencer católico de que a igreja de Nosso Senhor é santa. Ter que convencer ao nosso coração que nós não estamos num dia de domingo, numa associação tipo ABD, não. Nós estamos no corpo místico de Cristo. E esse corpo místico, indevidamente, sem mérito nenhum, está em mim e em você. Eu preciso lutar comigo mesmo, para que nada, nem a chuva, nem o sol, nem acontecimento nenhum social, tire de mim a identidade que o Espírito me deu, que é de ser igreja de Nosso Senhor, que é uma marca que ninguém arranca. Nós precisamos, se queremos sobreviver nessa realidade, se queremos beber da fonte da graça, é preciso primeiro recuperar isso. Aquilo que somos. Interessante. Aqueles que não vivem essa graça, e vocês certamente, aliás, nós já passamos por essas crises, e vejam que todas as vezes que passamos pela crise que nós chamamos de fé, porque fé não tem crise. Se é fé que está em teu coração, ela não há crise. Porque na fé não há crise. E se passa alguma dúvida, algum questionamento, é porque nós não estamos inseridos nesse corpo de Cristo. Não estamos mergulhados,
sustentados, a nossa identidade não foi suficientemente ainda sedimentada na rocha. Somos igreja por tradição, e quis, e quer, e é, isso aqui é revelação de fé, é o Espírito, e ninguém mexe em mim sobre a identidade. Porque o Espírito não é opositor, mas o Espírito, eu digo sempre, é o meu fiel treinador da fé. Ele que me prepara para os momentos de dificuldade, aqueles momentos que nós passamos, às vezes ocultamente ou publicamente, ou até mesmo na fantasia, que me leva a olhar para essa realidade e dizer que, por exemplo, ela é mentirosa. Essa igreja é santa e imaculada. Eu disse isso uma vez para católico, que a igreja de Nosso Senhor era santa, e arregalaram um olho deste tamanho. Quem é que vem aqui para me dizer o contrário? Quem é que se ousa, não pela minha força, a questionar o amor que Deus derramou sobre essa igreja e a tornou santa e imaculada? Eu é que preciso mergulhar nisso, derrubar os muros das imperfeições que estão rondando o nosso coração. Sabe por que eu estou dizendo isso, católico? Porque nós precisamos mostrar uma ousadia que vem do Espírito Santo para dizer que nós somos católicos reatrizados. Não somos um monte de pena no peito que todo mundo pode pegar, não. A graça está conosco. O Espírito está conosco. Nós estamos salvos. É preciso, eu estou dizendo isso para nós, sabe por quê? Porque volta e meia você duvida, questiona, olha para essa realidade pensando que é um clubezinho aqui, que é um ponto turístico. Isso é sacramento de Deus. E eu preciso sentir essa vibração que Deus tem por nós, e que até hoje às vezes eu me torno sensível. Sabe por que eu não estou contra isso? Porque é essa esposa nossa que o pai disse que vai casar seu filho. Agora, qual é de vocês aqui que tem uma filha que vai dar a um noivo que não ama para casar, que não está preparado para casar? Se Deus deu o seu filho, foi porque essa esposa está preparada. Eu talvez não veja, mas Deus vê. A igreja dele. E indevidamente está em mim e você, mas ele quis assim. Eu preciso tomar consciência dessa realidade, eu preciso me orgulhar dessa realidade, eu preciso vibrar, me alegrar com essa realidade de ser igreja católica. Atenção para os que estão ouvindo a nós somos felizes porque somos católicos, e vamos continuar. Não adianta bater na nossa porta e dizer que está errado, não adianta, perca seu tempo. Você tem que ser assim. Isso não é desafio, isso é ousadia. Porque ninguém vai dizer o contrário, que a tua mãe é boa. E se disser, você diga. Pois diga que a igreja é ruim, que vai comprar briga comigo. Veja como é necessário isso, firmar convicções. Firmar convicções da nossa realidade. Essa é a esposa que é a alegria de Deus. Nós, igreja católica, apostólica, romana. É interessante que por meio dessa revelação o Senhor faz a história da salvação não sofrer e estava quase que sofrendo uma interrupção. Eu já disse isso várias vezes. Sabe o que é a Bíblia? Não, tudo a palavra de Deus. É a história de um Deus apaixonado que vai atrás da sua esposa. E lá atrás,
preferiu fazer outras experiências. E porque Ele é fiel a si mesmo, Ele vai. Sabe por que demora? Você sabe por que às vezes nós demoramos de ser possuídos plenamente pelo amor de Deus no Espírito Santo? Sabe por que às vezes católico fica meio de frio, fica com medo? Sabe por que às vezes nós não demonstramos a convicção e a alegria de ter? Porque Deus não está nos puxando com uma corda forçadamente. Deus só nos quer convencidos, atraídos pelo amor dele. E eu tenho que, mergulhar, eu tenho que compreender que só o Espírito vai me fazer isso. O tamanho, São Paulo diz isso com umas palavras muito comuns a nós. São Paulo fala da profundidade, da altura, do comprimento e da largueza do amor de Deus para nós. Nós ainda não sabemos, porque se nós soubermos, nós voltamos correndo. Aí. Sim, sim. Então, estamos na festa de um casamento. Tudo isso que eu disse foi para falar da noiva. Está em nós e nós não reconhecemos. A realidade. A noiva. E que pena que às vezes o noivo chega à nossa porta quase que sempre nos convidando, querido desposar a nós. E nós sempre estamos dando ainda algum tipo de desculpa, alguma justificativa humana para não crer e não ser alegre. Um dia, até aí, Dom Pepe escreveu um livro, que eu já falei também a vocês. O nome do livro é Pequeno Rebanho, Grande Sinal. E logo na introdução, no primeiro capítulo desse livro, Dom Pepe fala sobre a alegria de ser igreja. Ele disse que a coisa que mais assusta, que mais espinha católicos, principalmente lá na terra dele, na Alemanha, é falar bem da igreja. As pessoas parecem que se incomodam. E há uma predileção enorme para falar dos defeitos dos filhos da igreja e não da igreja. E quando se fala que a igreja é santa, pura, imaculada, nós duvidamos. Católico, abra teu olho. Estou falando dessa imagem pura da igreja. Quem é? E aqui eu volto novamente a dizer o desafio. Que me apresente um pecado da igreja. Apareça. Tem algum católico com dúvida aqui? Isso que nós precisamos matar dentro de nós. Esse espírito que trabalha contra o Espírito de Deus, para que olhemos para a igreja como ela é, imaculada. Se há um pecado, o pecado é meu ou é teu. E como mãe que é, ela não me abandona e eu levo minha dificuldade para a igreja. Agora eu te peço uma coisa, católico, pelo Espírito Santo, olha para a igreja com os olhos da fé. Porque senão, como é que vamos falar de um casamento como esse? Se nós olhamos, parece que é um grande enfeite. Não! A humanidade agora volta ao convívio definitivo de Deus. Interessante que algumas vezes alguns desinformados, ao tomarem a palavra de Deus segundo o seu bel prazer, dizem que nesse texto das bodas de Caná, Jesus está destratando sua mãe. Se invés de chamar de mãe, chama de mulher. Pobre ignorância. Aqui é a releitura da história da salvação. Lembre-se muito bem que, relendo a história da salvação, nós vamos nos deparar também com a humanidade figurada aqui numa mulher que disse não a Deus, que preferiu outra coisa e não Deus, e rompeu.
cortou, acabou com a festa de casamento. Estamos falando da primeira mulher, da mãe da humanidade. Característica da infidelidade, característica do não a Deus. E toda a história do Gênesis ao Apocalipse é o cuidado de Deus para convencer a mim que Ele me ama. Esta festa de casamento é a recuperação da aliança quebrada. E só poderia, e aqui atenção, preste bem atenção, porque nem o nome do noivo, nem o nome da noiva aparece. E é coisa absurda se falar de um casamento no Antigo Testamento, onde principalmente o nome do noivo não aparece. E por quê? Porque aqui é São João fazendo releitura da salvação. Essa noiva é Jerusalém celeste, sou eu, é você, é a Igreja Católica essa noiva. É a Igreja de Nosso Senhor, e esse noivo é o próprio Deus. E olha que coisa bela, a mesma dificuldade, ou até mesmo aparente, vai aparecer. Porque não se dá por uma preparação humana. Vejam que tinha mordomo, tinha todo mundo, mas esse casamento é um casamento diferente. Não é casamento pela atração, não é casamento por conta de herança, não é casamento por conta de outros interesses. Aqui agora é um mergulho profundo de conhecimento. Aqui é a volta para Deus. E é Nossa Senhora, a mãe da humanidade, a nova Eva, que não permite que essa festa acabe. A mãe, a humanidade agora reconstruída, refeita, não diz não a Deus. O casamento começa, e atenção para aquilo que é gerado por meio desse casamento. Vinho bom, vinho novo, vinho saboroso, de melhor qualidade, para quem está sóbrio, para quem tem consciência de fé, para quem já mergulhou no Espírito Santo de Deus, para católico que não tem vergonha de ser católico, para católico que mostra a beleza de ser católico, não importa se toma topada na vida. É assim que nós devemos nos apresentar como uma noiva feliz, como uma mulher contente, porque o bem-amado veio ao nosso encontro. Quando isso acontece, o mundo estremece. E a história novamente volta à tona. Você está entendendo o que é que eu estou falando, pastor? Eu estou falando da tua fé. Eu estou falando da alegria de você crer. E de crer por meio de uma igreja que agora, e agora não, mas sempre foi pensada para ser a esposa de Cristo. E nós estamos alegria, contentamento. Cobre isso de você. Vista. Se for preciso, desafie a quem quer dizer o contrário, a quem quer te dar vinho estragado quando você está bêbado. Deus só dá vinho bom na sobriedade, quando eu estou claro. Tome cuidado para não tomar vinho estragado e achando que está feliz na festa. O vinho de Deus se dá na consciência. Que possamos tomar, eu digo isso aqui com uma prece para a paróquia de São Felipe e São Tiago. Se orgulhem de serem católicos. E se orgulhem do desafio. Não se escondam, não. Não é exibição, mas já passou da hora. O mundo vê nossa força. Na força dessa alegria. Na força do contentamento. É assim que essa esposa se apresenta. Peitada, adornada. E aqui eu peço também em prece a todas as pastorais, movimentos, a todos os grupos dessa paróquia. Sabe qual é o nosso movimento?
que nós chamamos de trabalho, para dar o nome, como uma amiga da noiva, que durante a semana quer fazer um monte de coisa, pintar unha, fazer, vai buscar flor. A renovação trabalha para a noiva ficar bonita. A pastoral da família trabalha para a noiva ficar bonita. Os ministros coroinhas, nós trabalhamos para que a noiva fique como deve ser feita, que deve se aparecer diante de Deus. Se canta para a noiva se aparecer diante de Deus bela. É assim que o Espírito age por nós, no nosso serviço, no nosso ministério. E porque nós amamos demais, nós queremos que ela seja a melhor de todas, o que o noivo merece. E nós não vamos poupar esforços para que ela continue sendo o sustentáculo da vida dessa cidade. Deus abençoe a vocês e que dê o espírito de temor e de sabedoria para professarem na alegria esta fé que o Senhor concede a nós. Que assim seja. Vamos erguer nossa mão ao céu. Tomar consciência que nós estamos agora unidos à multidão dos anjos e dos santos. Vocês estão pensando que só nós estamos professando a fé? Não. Que tal saber que Filipe e Tiago estão também aqui agora conosco? Você duvida? Ah, sim. E os anjos estão todos aqui, os santos. Para quem não acredita, fique com inveja. Porque nós temos multidão. Então vamos professar a alegria, a fé que recebemos do Espírito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Deus concedeu a esta paróquia o auxílio fiel e constante de Nossa Senhora. Não existe ninguém melhor para amar e cuidar os filhos do que a mãe. Imagina se uma mãe vai deixar sua filha ir para o altar desarrumada. Se vocês não fazem isso, quanto mais Nossa Senhora jamais permitirá que a Igreja de Deus se apresente para o seu filho desarrumado. Então, um auxílio de Nossa Senhora constante. Por isso, hoje, nós temos também a alegria de acolher o movimento da Mãe Rainha para fazer a renovação de fé. Nossa Senhora, que ao interceder por vocês, sustenta. Então, atenção para o movimento da Mãe Rainha. Evangelizem. Leve Nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora nas casas, nas visitas, na casa de vocês, na dor e nas provações pessoais. Coloquem suas agonias na intercessão de Nossa Senhora. Ela jamais, vocês sabem disso, desampara. Então eu convido a vocês
do apostolado da Mãe Rainha, para chegar aqui à frente ao altar, para fazermos a nossa renovação. Que o Espírito te traga. Espírito de Deus, Espírito de Deus, estamos aqui. Espírito de Deus, agora a última vez. Espírito de Deus, estamos. Todo mundo junto agora. Espírito de Deus, agora mais forte, hein? Eu convido agora todo mundo que no silêncio do coração faça uma prece a Nossa Senhora, primeiro pela tua fé, que você é católico, consagrado a Nossa Senhora. Então reze pela sua fé, não olha para o padre não, abaixa a cabeça, senão já olhando feio, aí o negócio pega. Baixa a cabeça e faça uma prece por você, pela intercessão de Nossa Senhora. Que você não desfaleça, que o inimigo não consiga tirar de você a alegria de ter a tua fé, ser católico. E seguindo também, reze pela paróquia de vocês. Reze por esse chão consagrado a Deus, pelas primeiras pessoas que pisaram nessa terra, que introduziram aqui a cruz de Nosso Senhor, que consagrasse, que desse vida, que desse prosperidade a todas as pessoas, que essa terra possa gerar a felicidade. Consagrou isso aos apóstolos Filipe, Tiago e claro também a Nossa Senhora. Continue sendo esse chão, o chão de Deus, o chão de São Filipe, o chão de São Tiago, o chão de Nossa Senhora. Que aqui, enquanto nós vida tivermos, possamos beber dessa graça. Vamos renovar as promessas da aliança. Mãe, 3 vezes admirável, nossa querida Mãe Rainha da Aliança,
Espiritualmente, peregrinamos ao teu santuário neste primeiro dia da aliança de 2013. Consagramos ao teu amor materno todos os dias desse ano e confiamos em tua intercessão por nós, teus filhos e filhas. Filialmente, colocamos nossas contribuições no teu capital de graças, especialmente nossos sacrifícios de autodomínio e autoeducação, no empenho de viver nossa vocação de filhos de Deus. Pedimos pela Igreja neste ano da fé, para que nos deixemos empolgar novamente pela vivência e anúncio do Evangelho. Sob tua condução, ajuda-nos a abrir o coração para o grande dom do santuário lar e concede que muitas famílias te consagrem seus lares, onde possas atuar como mãe e educadora. Unidos a todos os nossos irmãos e irmãs na aliança, renovamos nosso compromisso contigo, rezando a oração em preparação para o centenário da aliança de amor. Gratidão e entrega, arrependimento e projetos. A cada passo de nossa peregrinação, nós te pedimos, acende em nós o fogo do amor a ti, ao Pai e Fundador e à família. Concede-nos forças para promover neste mundo uma cultura da aliança. Educa-nos como teus missionários neste novo século. Tua aliança, nossa missão. Ó minha Senhora,